Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Aqui é Karen Regina, direto da Rádio Resgate Sem Fronteiras. Som de fé, palavra viva e uma voz que alcança o mundo. Amém? A nossa rádio é rádio web, rádio online. Tu nos encontra através do endereço resgatesemfronteiras.minharadio.fm. Acessando esse endereço, tu vai cair direto no nosso site e já sai ouvindo a nossa programação. Nós temos notícias, louvores, bate-papo, é bênção, gente. Tenho certeza que tu acessando, tu vai gostar de ficar escutando ligadinho o dia inteiro conosco aqui na Rádio Resgate Sem Fronteiras. O programa é Peniel, Lugar de Encontro com Deus, que vai ao ar todos os dias às 18 horas. Tu tem encontro marcado comigo, às 18 horas, aqui na tua rádio. Amém? Quero te falar também que se por um acaso tu perdeu alguma das nossas outras conversas, tu pode acessar o nosso canal. Nós ficamos lá no YouTube. O endereço é @PenielDeus76. Aqui no cantinho vai ter inscrever. Eu vou pedir para te acessar, te inscreve, clica no sininho, e não fica de fora de nenhuma das nossas conversas, dos nossos bate-papos. Gostou? Curte, comenta. Isso ajuda a visibilidade do canal, faz com que a mensagem do Senhor alcance mais famílias, chegue em mais pessoas cada vez mais longe. Tu vai estar nos ajudando, nos abençoando a abençoar. Amém, gente? Tu querendo entrar em contato conosco aqui na rádio, dar a tua sugestão, fazer pedido de oração, o nosso WhatsApp é o DDD 54 99 670 8990. Estamos aguardando a tua mensagem. Quero lembrar vocês também dos nossos amigos e patrocinadores. São eles o RIG Ar-Condicionados. Eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do teu ar residencial e do comercial também. Entre em contato com eles. O telefone é 54 981 515 525. Amém? E temos também a FATEB Polo Nova Petrópolis, aqui na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Eles têm cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres, e mais, todos os cursos reconhecidos pelo MEC e na modalidade em EAD. Te informa, o telefone é 54 999 31 8699. Amém? Bora lá? Bora conversar? Prepara o teu coração, porque a palavra que vamos ouvir hoje, ela não é só informação, mas transformação. Bora, Jesus! És bem-vindo para falar conosco, sempre, e agora também, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs. Então, hoje eu quero conversar com vocês. Eu estava lendo Gênesis, a parte de Jacó, mais para o finzinho de Gênesis, e me deparei novamente com as profecias, não sei se são as profecias ou sermão, as bênçãos que Jacó lança sobre os seus filhos quando ele já está na beira da morte ali. Os seus 12 filhos estão em volta dele e Jacó conversa com cada um deles. E eu me dei conta que os 12 são filhos obviamente diferentes um dos outros, e cada um recebe uma bênção diferente do outro, e isso me chamou a atenção porque é muito atual. E daí eu quero começar a conversar com vocês sobre, eu intitulei O Último Sermão de Jacó. O nosso estudo vai se dividir em 12 partes, que são os 12 filhos de Jacó, vai ser um estudo para cada um deles. E hoje a gente começa com Rubem, que é o primogênito de Jacó, aquele que perdeu
primazia. Lembra? Pois é. Vamos lá? Vamos conversar sobre isso? Amém? Nosso bate-papo, texto base, está lá em Gênesis, a partir do capítulo 49, versículo 3 e 4. Jacó falando com Rubem, seu filho primogênito. Ele diz assim: Rubem, tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder. Impetuoso como as águas, não serás o mais excelente. Agora tu imagina a cena disso, gente. Tu consegue parar e dimensionar a reação de Rubem ouvindo isso do seu pai? Porque, olha só, imagina comigo, Jacó já está velho, os anos de luta já ficaram para trás, já houve a fuga de Esaú, o trabalho para Labão, a perda do seu filho José, os reencontros, as promessas de Deus. E agora ele está diante da morte. Seus 12 filhos estão reunidos ao redor da sua cama. Mas aquilo que ele vai dizer não é apenas uma despedida, é uma profecia sobre cada um dos filhos dele. É também uma avaliação de uma vida inteira, um retrato espiritual de cada filho. E o primeiro a ser chamado, obviamente, é Rubem, o primogênito, o herdeiro natural, aquele que deveria receber a maior honra. Mas algo aconteceu no caminho. Quem era Rubem? Tu sabe? Rubem foi o primeiro filho de Jacó com Lia. Seu nome significa algo próximo de vejam, um filho. Quando Lia o deu à luz, disse: o Senhor atentou para minha aflição. Rubem nasceu cercado de expectativas. Na cultura daquele tempo, o primogênito possuía privilégios especiais, como, por exemplo, a liderança da família, porção dobrada da herança, honra especial entre os irmãos, e tudo indicava que ele seria o sucessor natural do seu pai Jacó. Mas potencial, gente, não é a mesma coisa que caráter. Tu és minha força. Jacó começa exaltando a Rubem. Observe a beleza das palavras. Tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor. É como se Jacó estivesse olhando para trás e lembrando do dia em que segurou o seu filho pela primeira vez nos braços. Rubem, ele representava o início de tudo isso. As esperanças, os sonhos, o futuro. Mas, mais do que rapidamente, a fala muda de direção. E Jacó aponta o problema de Rubem. Ele diz: impetuoso como as águas. A imagem é poderosa, né? Se tu puder parar e imaginar aí um mar revolto, né? Uma pororoca, não é mesmo? A força das águas, a impetuosidade das águas. A água é maravilhosa quando ela está dentro dos limites. Mas e quando ela transborda? Normalmente destrói. Jacó não chama Rubem de fraco, não chama Rubem de incapaz. O problema dele não era falta de força, era a falta de domínio próprio. Era a sua instabilidade. Era agir sem pensar nas consequências.
O pecado esquecido que Deus não esqueceu, gente. Jacó, então, relembra um acontecimento ocorrido décadas antes. E a gente encontra esse episódio que eu vou relatar agora lá em Gênesis 35, a partir do versículo 22. Rúben teve relações com Bila, concubina do seu pai. Não foi apenas um pecado sexual, gente. Naquela cultura, para aquela época, era um ato de desonra e afronta à autoridade de Jacó. O texto de Gênesis menciona o fato rapidamente, mas aqui, muitos anos depois, percebemos que a ferida permanecia. Rubens talvez tivesse seguido em frente, mas as consequências permaneceram. Uma das lições mais sérias da Bíblia, com certeza, é esta: Deus perdoa pecados confessados, mas o perdão nem sempre elimina todas as consequências das nossas escolhas. E o que Rubem perdeu? Ele perdeu a primogenitura, porque ela acabou fragmentada, a liderança foi para Judá, o sacerdócio foi para Levi, a porção dobrada foi para José, através de seus filhos Efraim e Manassés. Aquilo que deveria ser de Rúben foi distribuído entre os outros. Ele continuou sendo filho, sim, ele continuou sendo, continuou pertencendo ao povo de Deus, mas perdeu privilégios que poderiam ter sido seus. E uma curiosidade que me impressionou, gente, foi quando Israel atravessa a história bíblica, raramente encontramos a tribo de Rúben ocupando o papel de destaque. Não tem nenhum juiz famoso, não tem nenhum rei, nenhum profeta de grande projeção. A tribo existe, sim, ela existe, ela está ali, mas ela nunca assume a liderança que parecia destinada a ela. Séculos depois, a profecia de Jacó ainda ecoava. Trazendo para nós, como é que a gente pode aplicar isso nos nossos dias, hoje? Como é que a gente pode, trazendo essa aplicação para nós? Eu acredito que talvez a maior tragédia de Rúben não tenha sido perder algo, mas tenha sido nunca se tornar aquilo que ele poderia ter sido. Que triste isso, né? Porque existe diferença, gente. Todos nós temos potencial. Rúben também tinha, os seus irmãos também tinham, todos temos. Todos nós recebemos dons. Todos nós temos oportunidades, mas caráter é o que sustenta o chamado. Muitos fracassam não por falta de capacidade, mas por falta de domínio próprio. Um dos frutos do Espírito, domínio próprio. Olha a consequência da falta de domínio próprio. Porque a instabilidade destrói aquilo que o talento construiu. E daí vamos fazer um link, vamos fazer um contraste aqui com Cristo. Rúben era o primogênito que falhou. Jesus é o primogênito perfeito. Rúben perdeu a sua posição. Cristo jamais perdeu sua obediência. Rúben foi vencido pelos impulsos. Cristo venceu todas as tentações, mesmo com fome. Onde Rúben fracassou, Jesus triunfou. Por isso, nossa esperança não está em sermos tão fortes quanto Rúben. Quanto Rúben deveria ter sido, não é mesmo? Sendo o primogênito.
A nossa esperança está naquele que foi fiel até o fim, o verdadeiro primogênito, o perfeito Filho de Deus. E concluindo, gente, quando Jacó olha para Rúben, ele vê uma vida de oportunidades desperdiçadas. Misericórdia, Senhor. Já pensou? Eu falei isso já num outro bate-papo, numa outra conversa nossa. Que tem um trecho da Bíblia que diz, né? Imagina tu chegar na frente de Cristo e ele te olhar e quem é vós? Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Misericórdia. Tantas oportunidades que Deus nos dá aqui, agora, nessa vida, no nosso turno, agora, nesse momento. E a gente desperdiça, assim como Rúben fez. Misericórdia, Senhor. Quando Jacó olha para Rúben, ele vê uma vida de oportunidades desperdiçadas. Mas Deus deixou essa história registrada, não para condenar Rúben ou para nos condenar, e sim como um alerta. Rúben nos lembra que começar bem não garante terminar bem. Privilégios não substituem caráter. Posição não substitui fidelidade. E a pergunta que fica, gente, a pergunta que não quer calar é: existe alguma área da minha vida, existe alguma área da tua vida onde tu estás sendo impetuoso como as águas? Porque Deus não procura apenas pessoas cheias de potencial. Ele procura pessoas dispostas a permanecer firmes até o fim. Até o fim, gente. No dia mal também, no dia ruim também, no dia que tu tá cansado, que tu tá doente, que tu tá dolorido. É nesse dia também, não é só no dia bom. Não é só quando tudo dá certo. Até porque normalmente quando tudo tá dando certo, quando tudo tá fluindo, a gente esquece de agradecer a Deus. A gente esquece, né, que aquela nossa vitória, que aquela nossa conquista, que aquele nosso momento foi autorizado pelo Senhor. Não é mesmo? Deus procura pessoas dispostas a permanecer firmes até o fim. Que nós possamos ser fortes até o fim. Vamos orar? Senhor, livra-nos da instabilidade que roubou a primazia de Rúben. Dá-nos um coração firme, obediente e constante. Que nós não desperdicemos os dons e oportunidades que o Senhor nos concede. Ajuda-nos a viver com domínio próprio e fidelidade, olhando sempre para Jesus, o primogênito perfeito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs? No próximo episódio, nós vamos falar sobre Simeão e Levi, quando a ira decide o destino. Te prepara, o próximo episódio. Amém? Se essa palavra falou contigo hoje, não ignore. Deus não nos chama só para ouvir, mas para participarmos. Eu sou Karen Regina e esse é o programa Peniel, Lugar de Encontro com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.